Então, boa noite a todos e a todas que aqui chegaram, né, de diferentes lugares da América Latina para essa conversa com o nosso caríssimo professor Rudolfo von Siner, a quem desde já agradecemos pela disponibilidade de estar aqui nessa noite de diálogo, mesmo com sua agenda, né, repleta de compromissos. Então, muito obrigada, professor Rudolfo. Para as pessoas, então, o Marco já explicou, né? Para quem chegou agora da língua espanhola tem a tradução, é só seguir as orientações ali. E também nós pedimos a todos, mas penso que já estamos preparados, né? Sempre de deixar o microfone desligado para não dar problemas técnicos. Então, nós vamos fazer o seguinte, depois da exposição do professor Rudolfo von Siner, teremos a possibilidade de um diálogo. Num diálogo onde cada um pode fazer perguntas, as próprias reflexões, tirar dúvidas, e daí nós podemos fazer em dois modos, ou através do chat, escrevendo ali as perguntas, as reflexões, ou então simplesmente levantar a mãozinha lá e pedir a palavra, que daí também fica um modo de diálogo mais assim, mais direto. Mas as duas opções estão ali à disposição. Então, antes de passar a palavra ao professor Rudolfo von Siner, nós vamos percorrer brevemente um resumo do seu currículo. A trajetória é muito rica e extensa. Então, aqui apresentaremos uma síntese para conhecer melhor seus trabalhos e sua vida profissional, pois vida e pensamento vão juntos na trajetória do professor Rudolfo. E isso é muito importante. O professor Rudolfo von Siner é suíço, naturalizado brasileiro, isso nos honra muito, esposo de Helena, uma baiana, né, professor Rudolfo, e pai de Thaís, uma linda jovem. É pastor voluntário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, doutor em Teologia pela Universidade de Basileia, professor coordenador do programa de pós-graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Só isso já diz tudo que é o professor Rudolfo, né? Onde também atua no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas. É professor extraordinário da Universidade de Estaniambé, penso que se pronuncia assim, mais ou menos. E também na África do Sul, né, se encontra essa universidade. É diretor-chefe do International Journal of Public Theology, né, Teologia Pública, pesquisador bolsista da CNPq, é prolífico autor e conferencista com pesquisa nas áreas da teologia pública, ecumenismo e diálogo interreligioso, pluralismo religioso no Estado laico e soberania de Deus na nação, do povo e doutrina da Trindade. Seus mais recentes livros em português são Teologia Pública no Estado Laico, Ensaios e Análise de 2018 e Paz e Meio à Violência em 2019. Como coorganizador de Teologia Pública no Brasil e na África do Sul, um diálogo teológico político de 2020, e O Ser Humano em Tempos de Covid-19 de 2020 também, e a segunda edição de Teologia Pública em Debate. O mais recente livro, em coautoria com Jefferson Zeferino, é Teologia Pública, História, Fundamentos e Perspectivas, que é esse livro aqui. Não sei se dá para ver? Consegue ver? É um livro que nós, então, vamos falar sobre isso. Então, a nossa conversa se baseia principalmente nesse último aspecto do currículo, né, sobre esse livro, Teologia Pública, História, Fundamentos e Perspectivas, que foi editado, né, em 2024 pela editora Intersaberes. Então, nós temos aqui, professor Rudolfo, um público bem diversificado. E seguramente há entre nós alguém que nunca ouviu falar de teologia pública. Então, nós pergunto, né, se seria possível apresentar o livro de modo que o público aqui presente e outros que ouvirão a gravação possam interessar-se por esse tema fundamental de grande importância em um mundo de polarizações. Então, eu vou fazer algumas perguntas
E daí eu passo a palavra, né? Então, o que seria essa teologia pública? Como é vista no âmbito acadêmico, no âmbito da sociedade civil? Sua importância para o desenvolvimento do bem comum? E qual é a relação do conhecimento bíblico com a teologia pública no contexto da cidade? E qual a importância da teologia pública para o diálogo ecumênico e interreligioso? Então, em primeiro enfoque assim, de perguntas que dizem respeito ao livro, seriam essas. Depois nós passamos para outras. Então, vamos passar a palavra ao senhor Rodolfo, que desde já agradecemos com todo o coração. Bom, boa noite, então, a todas e todos. Buenas noches, também para o público de outros países de América Latina, não? Outros países, ou seja, como falava Suzano, somos um continente, não? E, buonasera, também eu vi que várias pessoas falaram no início italiano e sempre que eu falo essas poucas palavras italianas que eu consigo falar, eu me lembro do Papa Francisco, quando ele começou o seu pontificado, né, recém-eleito, meio emocionado, como qualquer um seria, né, até um pouco inseguro, mas ao mesmo tempo falando do seu coração, né, quando lá foi para a lógia central da Basílica de São Pedro, em Vaticano, e falando dessa simplicidade, com essa simplicidade para as pessoas, né? Isso é uma simplicidade que o marcou durante toda a sua vida, né? Ao mesmo tempo, uma profundidade também da teologia e uma tarefa profundamente pública, né? Daquilo que ele fazia. Bom, o Papa, evidentemente, sempre é uma figura pública, mas ele, além disso, fazia questão de propagar uma igreja em saída, né? E essa é uma igreja pública, evidentemente. Então, nós vamos voltar a isso de uma outra forma, certamente, ao longo da noite, mas eu fiz questão de mencionar isso no início, porque primeiro falo aqui para um seleto público, muitos deles, ou talvez todos até, né, ligados ao movimento dos focolares, que tem no seu carisma o ecumenismo, um movimento, vamos dizer, que nasceu do seio da Igreja Católica, mas que tem o ecumenismo com seu carisma. Inclusive, um membro da minha comunidade luterana em Curitiba é focolarina, a Isabela, né? Então, são pessoas que carregam isso consigo, né? E que vivem isso no seu dia a dia. Poderia contar várias histórias agora quanto a meus encontros com pessoas folcloristas, mas por razões de tempo vou deixar isso eventualmente para mais tarde, para não perder o foco aqui nesse momento. Mas quero agradecer de coração a Suzana, né, e às demais pessoas aqui que fizeram-me esse convite e querem discutir então sobre esse assunto que eu acho evidentemente importante e naturalmente ecumênico, porque a ecumene a gente não deve esquecer, nasceu como um termo imperial, né? Porque quem era os mestres da oicumene de todo o mundo habitado foram os imperadores romanos, né? Eles usaram aqui. Então, ecumene era o mundo dominado pelo império, é, e do outro lado do mundo civilizado, que não fazia jamais parte da ecumênia, foram os bárbaros, né? Então, essa foi a distinção que se fazia, e assim aparece até na Bíblia, né? E convocou-se toda a ecumênia para um censo. Lembram lá Lucas capítulo 2, a história do Natal, né? Da preparação, então, do nascimento de Jesus. Os pais têm que ir para a sua cidade natal, né, no caso, então, Belém, e lá nasce depois Jesus. Mas toda a ecumene foi convocada para fazer esse censo. E então, inicialmente, é uma palavra, vamos dizer, com certa ambiguidade, né? Ela não é tão positiva quanto nós hoje muitas vezes os vemos. Mas depois ela vai se desenvolvendo. Temos o primeiro concílio ecumênico em Nicéia, ainda convocado por um imperador, então ainda não perdeu totalmente a conotação também política e do poder político, né? Porque agora a igreja, na época ainda razoavelmente unida, começou a fazer parte do DNA
de um império, né? Então, fazer a unidade desse império por meio, então, da fé cristã. O que a gente chama da época constantiniana, né? Porque o imperador Constantino foi aquele que começou isso e há uma época que, de certa forma, no século XX, se desfez, e essa mudança também faz parte da reflexão sobre uma teologia pública. É, então, aos poucos, né, depois o ecumênico vai tomar essa dimensão da igreja toda no mundo todo e muito mais tarde, então, mais especificamente da unidade das igrejas entre mentes separadas, né, porque temos então toda uma história de divisões, algumas por razões melhores, outras por razões piores, né, mas toda uma parte da realidade da igreja cristã que existe hoje numa diversidade muito grande. A gente sente isso também no nosso continente, né? Em todos os países, no Brasil, com certeza, muito acentuado, mas também nos outros países da América Latina e da África, por exemplo, também, onde há uma diversificação muito acentuada do cristianismo. Então, quando dentro disso a gente fala de uma teologia pública, a primeira pergunta que se faz, além de perguntar o que é isso, que é uma pergunta legítima, evidentemente, a outra reação bom, mas isso não é óbvio. Será que a teologia em algum momento foi privada, né? Ou foi secreta? Então, é claro que durante as perseguições aos cristãos antes de Constantino, uma certa discrição era necessário, não era tão público como depois se tornou. Mas Jesus já diz em João 18:20, quando ele está convocado diante do sumo sacerdote, ele vai dizer, mas tudo que eu falei, sempre falei em público, de forma aberta, né? E lá a palavra que se usa é paresia, a palavra grega. Algo que o filósofo Michel Foucault mais tarde vai trabalhar, né? O que significa falar com paresia, como paresiastas. Inclusive, ele vai citar a Bíblia também, né, e Jesus também nesse contexto, e vai dizer uma forma de falar a verdade, mesmo quando ela não agrada, quando ela desafia os poderosos, quando ela acarreta, por causa disso, risco para a própria vida. Né? Isso que é paresia. E Jesus viveu isso, e, portanto, a religião dos seus seguidores, né, automaticamente ou naturalmente é uma teologia que se dirige a um público amplo aberto. Nossos cultos não são fechados, eles são abertos para qualquer um que queira chegar e ouvir a palavra de Deus, né? Eh, então, parece algo óbvio. Por que que então nós falamos de uma teologia pública? Hoje, especialmente desde a década de 70. Eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho como é a origem do termo, né? Algo que a gente também trabalha, no livro. Então, é só para também alertar, eu não vou falar tanto do livro enquanto livro, mas dos conteúdos que tem no livro, e se vocês querem depois, né, aprofundar-se, vocês estão muito bem-vindos de ler o livro, espero que muitos o façam, deem retorno também. O livro tem uma versão é, eletrônica, inclusive bem mais em conta do que a impressa, então vocês podem baixá-la e acessá-la, né, e fazer sua leitura ali. Bom, a teologia pública é necessário sobre esse termo hoje porque o público, a noção de público mudou ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, muitos países da América Latina sofreram nos anos 60, 70, 80 uma ditadura militar, né? Portanto, um regime autoritário que não permitia a existência de iniciativas populares que quisessem formar sua própria opinião, sua própria posição, e muito menos se admitia que pudessem criticar o regime instalado, né? Então, aí sim, tudo tinha que acontecer meio às escondidas, eh, no secreto, no sigiloso, né? Porque não era possível, falar isso de forma aberta e ainda assim, né, se procurava ter um efeito público dessa resistência contra o autoritarismo. E
uma das poucas entidades que tinham uma certa liberdade para viver discutir formas diferentes de percepção da sociedade, uma percepção diferente da fé, uma percepção diferente daquilo para onde o país teria que ir, se organizaram nas comunidades eclesiais de base, né? Então, dentro da Igreja Católica, dominante em todo o continente, na época, né, amplamente monopólio, ainda que tinha em nosso continente, ela tinha uma certa liberdade, né? E aí surgem essas comunidades e nestes também uma visão alternativa à dominante sobre o que Deus quer de nós hoje, né? E muitos deles arriscaram, inclusive, sua vida, né? Dentro disso, praticaram como Jesus a parresia. Alguns foram mortos, alguns foram torturados, outros sofreram outros tipos de restrições, né? Como censura. E, portanto, não é por acaso que é desses grupos, pelo menos no Brasil, não sei tanto dizer nos outros países, você sabe melhor, mas pelo menos no Brasil é desses grupos que nasceu uma nova sociedade civil, uma vez que houve a transição democrática para um regime civil, de novo, né? Um regime democrático, uma nova Constituição Federal, e aí nasce aquilo que a gente chama de sociedade civil, que é uma camada intermediária entre o Estado, como organização, né, com o governo, com a administração, e, por outro lado, o mundo da vida, como chama Jürgen Habermas, né, um filósofo político alemão bastante lido, recentemente falecido, que descreveu o que ele chamava de espaço público ou esfera pública, né? E essa esfera pública, ela então ganha essa terceira dimensão, além do Estado, né, que detém o poder de uma forma ou outra, seja esse Estado monárquico, parlamentar, presidencial, democrático, direto, o que for, né? E do outro lado, o mundo da vida, que é um termo que vem do filósofo Husserl, que é a nossa vivência do dia a dia, de certa forma. A gente também poderia dizer o cotidiano, né? Então, a nossa família, vida em família, escola, trabalho, lazer, né? E desse mundo da vida vem demandas que se articulam para chegar às autoridades políticas e o intermediário nisso é a sociedade civil ou a sociedade civil organizada. Então, são organizações não governamentais, são movimentos sociais, são entidades que não têm fins econômicos, não têm fins lucrativos, mas zelam pelo bem comum, pelo bem público, né? E dentro dessas entidades da sociedade civil também estão as igrejas, né? A Igreja Católica, por ser a dominante no continente e por ser, além de uma igreja, também, quer dizer, o chefe da Igreja Católica, o Papa, também ser o soberano de um Estado, né? É o menor Estado do mundo, porém é um Estado que tem direito, então, de acesso à ONU, a outros entidades, tem um aparato diplomático, né? Não tem nenhum poder de fogo, não tem um exército, não pode militarmente alcançar nada, mas tem uma voz diplomática importante, inclusive representando na faixa eh, de 1 bilhão, né, de cristãos que são, então, católicos, né? Então, isso é um poder, vamos dizer, mobilizador bastante grande. Então, o status da Igreja Católica no continente é um pouco diferenciado. Porém, a maioria das demais igrejas, ou todas as demais igrejas, são partes da sociedade civil, ou seja, não tem uma estrutura de apoio do Estado ou parecida ao Estado, né? Então, hoje o tema não é mais igreja de um lado, Estado do outro, como tivemos durante mais de 1000 anos no Ocidente, né? Até com brigas, quem se é Papa que, coloca o imperador no seu lugar, né? Unge ele, mas também pode tirar-lhe o poder, isso seria um lado, ou o imperador que coloca o Papa no seu lugar, né? Então, essa briga foi mais de 1000 anos lá na Europa,
E não é mais isso que a gente vê hoje, né? Hoje o espaço público, a esfera pública é configurada de uma outra forma e a sociedade civil é a entidade intermediária extremamente importante e dela também fazem parte as igrejas. Então, nós temos, portanto, uma vez que isso é o caso, a redefinir o lugar das comunidades religiosas dentro da sociedade. E um segundo elemento aqui muito importante, além desse elemento, digamos, político e estrutural, é que o monopólio e o poder da igreja ou das igrejas é cada vez menos forte em relação à política, né? Embora hoje temos contratendências, vamos chegar a isso, mas estruturalmente não são mais igrejas estatais, né? Ou igrejas oficiais, ou igrejas nacionais. São uma igreja entre outras, e o Estado, enquanto tal, é um Estado laico, um Estado secular. Quer dizer o quê? Não é que ele seja contrário à religião, mas ele não se filia, em princípio, a nenhuma religião específica. Ele não pode ter uma aliança religiosa específica com uma igreja em detrimento de outras, ou uma religião em detrimento de outras, né? Ele tem que garantir a liberdade religiosa para todos que estão nesse Estado. Então, uma razão importante para a reconfiguração do espaço público, que necessita, portanto, também uma reflexão teológica pública, né, é essa mudança estrutural e é a secularização, ou seja, a diminuição da influência da religião no âmbito político, né? Uma certa privatização da religião também, que, portanto, precisa se articular em conjunto com outros movimentos, em junto com outras igrejas, outras religiões, né, num Estado diverso e plural. Então, inicialmente não é tanto a teologia que nos exige isso, mas a esfera pública que mudou, né? E, portanto, é bom a gente encarar isso e dizer nós precisamos uma teologia que responda a isso. Um terceiro aspecto é que também no âmbito do conhecimento das universidades, né, a religião foi cada vez mais afastada, ou a teologia, né, como a teologia é questão de igreja, a teologia não é questão de racionalidade, né? Essa é a ideia que muitos têm, e eu vou aqui brincar, né? Tem o Emanuel aqui da PUC e outros, você sabe, né? Até numa Pontifícia Universidade Católica existem não poucas vozes fora da teologia que acham que a teologia nada mais é do que uma catequese reforçada, né? E a teologia é muito mais do que isso, né? A teologia, hoje, eu acho que é a matéria mais diversa que existe, mais generalista, porque ela dialoga com sociologia, com filosofia, com história, com psicologia, com antropologia, com vários campos de saber. E ao fazer isso, ela não vai dizer dessa forma, ah, Deus hoje me disse, portanto, né? Mas a gente procura um diálogo, um discurso público, no qual, isso também é um argumento que Jürgen Habermas usa muito, nós temos que traduzir a nossa linguagem, que a gente usa numa homilia, por exemplo, para dentro de uma fala acadêmica. Isso é outra coisa. Né, o Deus é o mesmo, mas assim, como a gente fala dele, pode diferir bastante. E um dos primeiros a falar da teologia pública, ou inicialmente do teólogo público e da teóloga pública, é David Tracy, né? Um teólogo católico de Chicago, dos Estados Unidos, que vai falar na sua obra A Imaginação Analógica, do início dos anos 80, está traduzido para o português e talvez também para o espanhol, não sei, é, onde ele fala dos três públicos do teólogo. O, o teólogo e a teóloga falam para a igreja, mas também para a sociedade e para a academia. E esses três campos, né, esses três públicos, necessitam uma linguagem diferente.
Numa homilia, eu vou ter um tipo de fala. Numa palestra, eu vou ter outro tipo de fala. E numa manifestação pública, em praça pública, né, dentro da sociedade civil, quando a gente quer se manifestar pela paz e contra a guerra, por exemplo, é outro tipo de linguajar de novo, que nem acadêmico, nem igrejeiro, mas uma linguagem público, então, para dentro de uma diversidade de opiniões, diversidade de convicções, diversidade de motivações que traz as pessoas para essa praça pública, então, para se articularem, né? E além desses três públicos, o mesmo Tracy fala de três tipos de publicidade. Agora, publicidade em português soa um pouco estranho, né? Porque a gente usa para propaganda, né? Publicidade, para marketing. Mas o que você quer se dizer para a dimensão pública, ou seja, o ser público, né? E publicness em inglês. Então, a qualidade do ser público num primeiro nível é discutir as opiniões, né? Então, diferentes que nós temos, nossas convicções que se traduzem em políticas, em textos jurídicos, em leis, em normas, em moral, né? Mas uma moral que seja acessível não apenas para quem tem a mesma convicção de fé, né? Mas também para outras pessoas. Então, isso é a primeira. Aí a gente tem que sair do nosso campo e falar uma linguagem de uma racionalidade pública. A segunda, publicness, né? Então, essa dimensão do ser público abaixo disso é uma dimensão que se trata dos clássicos, onde então a gente recorre a textos que adquiriram importância além de seu tempo. E, naturalmente, né, para nós não é surpresa isso, um dos grandes clássicos é a Bíblia, né? A Sagrada Escritura é um clássico porque vem movendo gente há milhares de anos, né? Centenas, milhares de anos, para atuarem de determinada forma, na esfera da sociedade, né? Mas tem outros clássicos que também influenciam aqui, que nos norteiam e que têm um significado profundo para nós, que dizem muito não só sobre Deus, mas sobre a dimensão divina da vida. Aí já ele diz: não precisamos mais negar, de certa forma, ou traduzir nossa linguagem, não falar daquilo que nos norteia, ou não diretamente falar, mas aí sim nós falamos de uma forma explicativa daquilo que nos norteia a nossa fé. Ali tem um lugar mais explícito. E debaixo disso tem a dimensão da publicness 3, ou do dimensão do ser público 3, que é aquilo que norteia na nossa existência, no mais profundo da nossa existência, o nosso ser, né? Aí está a nossa fé, não só em termos intelectualmente palpável, né, e explicável, mas naquilo que na nossa existência nos norteia. E aí ele diz, uma teologia libertadora, por exemplo, faz parte dessa dimensão profunda. Uma teologia mística, né? A nossa relação com Deus que toma toda a nossa personalidade, né? E aí ela se expressa do seu jeito, não precisa mais nem traduzir nada, né? Ali é realmente o mais profundo, que também, porém, tem uma dimensão para dentro do público mais amplo e, portanto, é chamado de publicidade ou de publicness, então, da dimensão do ser público. Então, nós temos vários aportes, lá falei, então, do Jürgen Habermas, alemão, lá nasceu um tipo de teologia pública, falei do David Tracy, lá nos Estados Unidos, nasceu outro tipo de teologia pública, e uma terceira dimensão que eu queria mencionar aqui é a dimensão de uma teologia pública no formato de resistência contra a opressão e de reconstrução, né, da sociedade liberta da opressão política. Eu me explico. Para mim, como alguém que ajudou a formular uma teologia pública diferente, é importante também, não a teologia pública, uma teologia pública, né? Então, não existe a teologia pública unificada, definida, canonizada,
né? Que até se pudesse dizer, às vezes eu sou perguntado o que que diz a teologia pública sobre isso, sobre aquilo, sobre tal. A teologia pública não existe. Existem pessoas, teólogos, teólogas, que fazem teologia pública de um jeito específico, né? E eu, então, faço com foco na cidadania, né? Na importância da cidadania. E já vou falar um pouco mais sobre isso, mas minha inspiração principal para isso não foi tanto os Estados Unidos, nem tanto a Alemanha, embora os dois tenham certa influência, mas a África do Sul. Com quem eu transito muito, a doutora Suzana mencionou, né, que eu sou professor visitante na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. Eh, Lá nasce, depois do fim do sistema da separação das raças, do apartheid, nasce uma teologia que, além de continuar lutando pela libertação, pela verdadeira libertação das pessoas de todas as formas de opressão, também começa a se envolver de forma mais construtiva, né? Ou seja, agora, vamos dizer, a oposição virou governo, né? E o que que significa? Como que a gente ajuda a moldar uma moralidade pública, uma ética pública, uma reconstrução do espaço público, uma construção de uma nova nação, onde, no caso da África do Sul, as pessoas negras são igualmente partes e cidadãos e sujeitos de vontade e poder político quanto as pessoas de origem indiana, as pessoas brancas, etc. Né? Inclusive, elas são a vasta maioria, mais de 80% da população. Então, que tinham direito nenhum durante 60 anos. Né? Então, agora, uma nova configuração se dá, e isso significa também precisamos de uma outra teologia para isso. E eu comecei, então, a pensar num outro livro que escrevi há 12 anos atrás, ou publiquei há 12 anos atrás, sobre as igrejas de democracia no Brasil, para dizer como na base da teologia da libertação, que foi tão importante e continua sendo tão importante em nosso continente, né? Como a gente constrói uma teologia que, além de destacar a importância da resistência contra a opressão e da libertação das estruturas opressoras, também pensa construtivamente de como fazer um Estado novo, como um novo Estado, como fazer uma nova Constituição, como ser justo nas leis e na jurisdição, é, como criar oportunidades de participação cidadã, né? Isso significa, em vários momentos, formar também cidadãos e cidadãs que são conscientes de seus direitos, que são conscientes de seus deveres e que contribuem para com o bem comum não apenas para seu próprio bem ou para sua própria vantagem, mas para contribuir para com o conjunto da sociedade. E cristãos e cristãs, em primeiro lugar, são chamados para fazer isso. Às vezes eu sou perguntada, mas então, só quem é cristão pode fazer isso? Não, qualquer um pode fazer isso. Mas os cristãos não podem não fazer, né? Ou seja, uma igreja, qualquer igreja cristã que seja, que não é diacônica, que não tem a missão de não só propagar o evangelho, mas também fazer valer o evangelho na vida concreta, na vida boa das pessoas, que combate o racismo, que combate a inimizade e procura construir uma sociedade onde todas as pessoas, nas suas identidades e especificidades, têm lugar. Isso é um ímpeto que cristãos não podem deixar de seguir. As outras pessoas também podem seguir por outras razões, mas os cristãos não podem não seguir, né? Isso que é a diferença que eu faço ali. Então, nós temos que ver como a gente faz isso de uma forma que faça sentido, né? E aí, por isso que então tenho esse foco na cidadania, porque a cidadania é aquela condição na qual a pessoa existe visivelmente, com direitos, deveres e consciência desse existir dentro de uma sociedade. E as igrejas, as religiões, de modo geral, têm uma oportunidade de formação dessas pessoas ímpar,
Porque as igrejas têm uma capilaridade, uma palavra linda, né? Minha língua original alemã da Suíça, ela não tem palavra para isso. Ela não tem palavra para isso. Mas nós temos em latinos, nas línguas latinas, temos a capilaridade. Está em todo lugar, umas pequenas veias no nosso corpo, né? Mas em muito lugar o Estado não está presente, os partidos não estão presentes, né? Outras instituições, a polícia não está presente, ou quando está presente é uma presença difícil, né? Violenta às vezes até. Então, as igrejas elas têm um acesso enorme e muito propício para a população, inclusive as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres, nas periferias, nas favelas, etc. E por isso que as igrejas no nosso continente, de modo especial, são muito importantes para isso. E também formam e informam cidadãos. E talvez aí eu faça uma primeira pausa, viu, Suzane? E você me indaga sobre coisas que eu ainda não disse, né? Mas só encerrando com isso, de que essa presença na periferia eh, na luta pela cidadania, ela significa a inclusão de setores, né, muitas vezes invisibilizadas, muitas vezes não respeitadas, não vistas, e muitas vezes com uma autoestima muito embaixo, né? Elas não sentem-se muitas vezes parte da história, sentem-se excluídas, e são efetivamente muitas vezes, né? Então, a fé e a comunidade da fé pode ser um apoio para colocar essas pessoas numa consciência de efetivamente fazerem parte dessa esfera pública e também poderem trazer a sua voz para ele. Portanto, a cidadania, não só em termos de passaporte, mas em termos de ser sujeito de sua história, ser portador de direitos, de deveres e de uma noção do bem comum, é algo que me parece profundamente enraizada na fé, na teologia que sobre ela reflete e, portanto, nós temos ali uma possibilidade de contribuição e não de imposição, né? Também acho que vamos falar sobre isso ainda, mas porque hoje, de novo, tem tendências de religiões que querem impor-se sobre o conjunto da sociedade. Não é isso que Jesus quis, não é isso que eu acho que uma teologia pública deve querer, mas ela procura uma inserção, uma contribuição para esse bem comum, em profundo respeito a todas as demais pessoas e convicções que fazem parte desse conjunto. Espero que tenha inicialmente respondido um pouco a sua pergunta. Sim, professor Rodolfo, muito obrigada. Foi de grande importância, né, esse recorte histórico de entender também o ecumenismo, entender aonde que está situada a teologia pública, né? Então eu penso que deu assim para a gente entender e penetrar mais nessa realidade, da nossa responsabilidade também de, como cristãos, de estar mais consciente daquilo que devemos atuar no mundo, né? E então, só para dizer a palavrinha do livro, eu logo fui comprar esse livro, né? E assim, foi uma imersão muito grande. E porque eu já conheci o outro livro, né, sobre a teologia pública, que nós fizemos o curso lá na PUC com o professor Rodolfo. E esse livro aqui, eu aconselho para esse aqui, exatamente. Então ali foi uma imersão muito profunda nesse livro, né? E aqui é muito legal esse livro porque ele dá uma perspectiva também para uma pessoa que não conhece muito, né, professor Rodolfo? Ele é didático, tem uma pedagogia muito clara, qualquer pessoa entende a linguagem desse livro. E assim, a pedagogia dele é muito interessante, porque são 6 capítulos, não muito densos, então, assim, com muitas páginas que a gente pode ler com tranquilidade, e sempre tem uma síntese do tema, e no final tem perguntas. E as perguntas são desafiadoras, porque vão ser assim como um teste para ver se a gente leu com atenção o texto. E então é assim, para a gente entrar mais na realidade da nossa responsabilidade, né, como pessoas, cidadãs e cristãs. Então, olha, vale a pena comprar o livro. Professor Rodolfo, essa primeira parte foi bem interessante, essa sua exposição. E agora, eu tenho uma perguntinha que eu coloquei aqui. A relação do conhecimento bíblico com a teologia pública no contexto da cidade. Porque muitas vezes ela vem
manipulada, né, esse conhecimento bíblico, vem usado de maneira não correta e instrumentalizado, né? Então, o que, que o senhor teria para dizer sobre essa questão aqui? Então, eu posso até usar um exemplo, né, de uma discussão pública que eu participei eu mesmo, de uma audiência pública, né, no Senado Federal Brasileiro, sobre uma lei, a lei 4, o projeto de lei 4.606 de 2019, aqui no Brasil, já aprovado pela Câmara dos Deputados e atualmente em discussão no Senado Federal, que veda qualquer alteração, omissão, supressão, acréscimo, etc., do texto bíblico, né? Isso é uma lei, então, que foi proposta, que foi aprovada, né, em uma votação simbólica, na Câmara dos Deputados e tem grande chance de no Senado também ser aprovado, apesar dos 8 experts, dos 8 peritos que falaram durante a audiência pública, unanimemente terem rejeitado a pertinência da lei, por 2 motivos. Primeiro, não cabe ao Congresso Federal de um país laico, né, de um Estado laico, ingerir-se em assuntos religiosos, e a Bíblia, sem dúvida, é um assunto religioso, né? Porque se o texto bíblico tem que ser protegido contra qualquer ingerência de fora, então, qualquer alteração do texto, como diz lá no texto da lei proposta, né? Então, alguém tem que definir que versão da Bíblia está sendo protegida. E aí vem a segunda parte. Não está claro o objeto dessa lei. Nós sabemos que a Bíblia nasceu e cresceu de um processo de mais de 1.000 anos, né? Então, diferente do Alcorão, que teria sido ditado a Maomé, né, pelo anjo Gabriel, num texto, num período relativamente curto, né, de alguns anos, o mesmo não é verdade da Bíblia. A Bíblia cresceu ao longo de mais de 1.000 anos, foi retrabalhada, tem citações internas, tem reinterpretações internas, além disso, tem 12.000 manuscritos da Bíblia, desde uma pequena partezinha até a Bíblia completa. O manuscrito mais velho da Bíblia inteira que nos conhecemos até agora é do quarto século depois de Cristo, né? Então, é cópia de cópia de cópia. E quando a gente coloca esses 12.000 manuscritos numa edição crítica, a gente vê que nenhum versículo em todas as versões é 100% idêntico. É claro que às vezes só se trata de uma vírgula, de uma pontuação, de uma pequena palavra, né? Mas às vezes são coisas mais importantes. Então, a dinâmica do acrescer, vamos dizer, é da própria Bíblia. Isso não quer dizer que nós vamos injetar à vontade agora versículos novos, não é essa a ideia, mas a Bíblia que foi canonizada no segundo, terceiro século, ela traz consigo essa especificidade. E nós não temos a versão original, né? Além do fato de que o hebraico e grego, que são casualmente as línguas originais, tem um pouco de aramaico ainda, especialmente no livro de Daniel, eh, eles foram logo traduzidos para outras línguas, né? A Bíblia é o livro mais traduzido de todos os livros de todos os tempos. E como se diz Deus em Tupi-Guarani, por exemplo? E não só como se diz Deus, mas qual é a conotação que a ideia Deus tem naquela língua? Ou diabo, ou cruz, né? Então, todo o trabalho de interpretação, né, como a Maria Regina tão gentilmente faz para nós hoje, né? Muito obrigado, muitas graças por isso. Toda tradução é uma interpretação, evidentemente, porque não existe um 100% igual em duas línguas. As línguas funcionam diferente, né? E por isso tem palavras, inclusive, que entre português e espanhol são
iguais, mas tem outro sentido. Por exemplo, se eu digo em espanhol, uma comida foi deliciosa, né? Mas ela estava exquisito, né? Se eu falo exquisito em português, é estranho, né? Não é um elogio. Esquisito em português é negativo. Em espanhol é positivo, né? Então, por favor, colegas da América Latina fora do Brasil, quando vêm para o Brasil fazer uma comida aqui e querem elogiar a comida, não falam esquisito. Vai pegar mal, né? Então, isso é só um pequeno exemplo, mas tem muitas outras dimensões, né? Quando a gente precisa traduzir, né? A gente faz uma interpretação automaticamente. E, portanto, você dizer que existe um texto padrão do qual nada pode ser mudado, isso não funciona. Além do fato de que existe uma Bíblia evangélica com 66 livros, né? Existe uma Bíblia católica com 73 livros, existem Bíblias ortodoxas com mais de 80 livros, né? Então, isso tudo é uma diversidade, né, que nos exige uma reflexão apurada sobre o que isso é. Então, se a gente quer proteger a Bíblia, a gente tem que libertar ela de amarras e não criar amarras para sua propagação e para seu uso, né? Então, isso é um tema onde, concretamente, eu, como teólogo público, participei de uma discussão, né, dentro de um ambiente político, onde uma pessoa altamente religiosa, talvez com boas intenções, queria proteger o texto bíblico, mal entendendo o funcionamento do próprio texto bíblico, dando prejuízo à fé e à Bíblia no espaço público, né? Por isso que é tão sério. Agora, a própria Bíblia, né, quando a gente usa ela na teologia pública, a gente usa como em qualquer teologia, sempre também interpretando ela e traduzindo ela, vamos dizer, para uma discussão pública. Então, como eu disse antes, eu não posso vir para qualquer grupo e dizer Deus me disse, portanto é assim. Não vou muito longe com esse discurso. Ou a Bíblia disse, portanto é assim. Não, a Bíblia diz nada em si, né? Eu tenho que construir uma fala teológica a partir do testemunho bíblico e de um estudo bíblico aprofundado que vai me dizer se aquela fundamentação na Bíblia é pertinente ou mais pertinente e não menos pertinente. Por exemplo, as palavras e as ações de Jesus são mais centrais do que algumas outras expressões dentro da Bíblia para nós, né? Mas isso não quer dizer que Jesus não tenha importância, mas eu vou me nortear principalmente pela prática, pela fala de Jesus. E não é que é interessante que, em vez de reduzir, como Marcião na história queria, né? Reduzir tudo a um evangelho só, a igreja admitiu 4 evangelhos. 4 versões da mesma história, com suas diferenças também. Isso não é comum. Normalmente se quer unificar e dizer essa é a história, a narrativa autoritativa. Não. A igreja disse 4 evangelhos são válidos. Agora, tinha outros, mais tarde, um pouquinho, outros evangelhos sob esse título evangelho que circularam, 12 delas, né, chamados evangelhos gnósticos, que não foram incluídos. Então, se fez uma triagem, mas se deixou 4 que têm as suas diferenças. E isso significa de que a diversificação dos evangelhos enriquece e não empobrece o testemunho de Jesus, né? Então, a gente se norteia por isso, né? E a Bíblia, portanto, ela é um texto extremamente rico, ela é importante para qualquer teologia, inclusive, então, a teologia pública, mas ela não é um receituário, né? Que nos diz imediatamente se A, então B, né? Para fazer aquilo, tem que fazer aquilo, né? Então, não é tão simples assim. A gente precisa fazer todo um trabalho exegético,
e hermenêutico para a compreensão da Bíblia, e mais ainda quando a gente quer explicar isso para pessoas que não transitam no mundo bíblico como nós fazemos. E eu vou encerrar minha resposta a esta pergunta, doutora Suzana, com uma anedota, se me permitir, que talvez você já tenha ouvido em nossa aula, que é um pastor tailandês, né, queria ver, traduziu o Novo Testamento, os Evangelhos inicialmente, e queria saber o que um amigo dele, um monge budista, né, na Tailândia, o budismo é a principal religião, o que entendia daquele texto que ele tinha traduzido. Aí, depois de algum tempo, eles se encontram de novo, e aí o pastor vai perguntar para o monge budista, então, como que foi a leitura? Aí diz o budista, muito interessante. Tem lá aquele Jesus que nasce, que tem uma vida fantástica, muito dedicada ao amor, aos outros. Daí ele morre, daí ele ressuscita, daí ele nasce de novo. Mais uma vez, uma vida ainda melhor, mais ética, mais moral. Daí ele morre, daí ele ressuscita, daí ele nasce de novo. Você já entende. O budista, como é comum para ele contar com reencarnações, ele vai ler os evangelhos numa sequência, né? Até em João, a exaltação de Jesus, né? Isso é muito importante, então aí sim acaba. Aí Jesus entra, sai do círculo do samsara, círculo das reencarnações, né? Do karma samsara, e então vai para o nirvana ou shunyata, ou outros termos que se usa para isso, né? Mas vai poder escapar. Então, por que que ele lê numa sequência? Porque isso é a forma dele compreender a dimensão religiosa da vida. Agora, o cristão, como cristãos, sabemos que é 4 vezes a mesma história sobre o mesmo acontecimento, mas isso não é autoevidente. Então, além de um trabalho exegético, hermenêutico de peritos, né, nós precisamos de uma comunidade hermenêutica, no caso, a igreja, que nos faz partilhar as nossas interpretações, que de certa forma, estabelece o que é válido, o que não é válido, né? Alguns critérios, de vez em quando, têm que ser estabelecidos. E aí é o momento que nascem os credos. Aí que nascem os concílios, que definem algumas coisas são verdadeiras e outras não, né? Muitas vezes uma diversidade de posições e possíveis, às vezes a igreja tem que se posicionar com clareza. E não só lá há 1701 ano em Niceia, mas também em 1934, por exemplo, na Assembleia de Barmen, em meio, né, ao nazismo da Alemanha que estava em ascensão, aí uma pequena comunidade vai dizer não. O que o Hitler quer nas igrejas não é o que Deus quer de nós, e nós precisamos resistir a isso, nós precisamos nos posicionar contra, porque fere não só nossa existência política, mas também a nossa fé, a nossa profunda lealdade com o nosso Deus. Então, aí é um momento que Karl Barth, por exemplo, chamava de status confessiones, né? Um momento onde precisa se tomar uma posição inequívoca. Na África do Sul, a Confissão de Belhar, de 1888, também faz isso, né? Ela declarou que a apartheid, a separação das raças, era heresia, né? Mas fez isso também tendo em vista uma futura reconciliação de todas as pessoas, né? Mas claramente também a superação do apartheid. E assim por diante, teve outros momentos onde isso, outros kairoi, como a gente diz, né? Tempos propícios onde isso aconteceu. Então, a Bíblia ela é fundamental para nós, mas nessa dinâmica, né? De que a gente usa ela dentro de uma comunidade hermenêutica e dentro de uma constante leitura e releitura para entendermos melhor através do texto. O texto em si é um veículo, né? Mas através do texto nós entendemos o que a palavra de Deus com P maiúsculo quer, que é o próprio Jesus Cristo, ou logos, como se diz em grego, né? Então, para nós, nós não somos, a rigor, uma religião do livro, nós somos uma religião da palavra. E a palavra
nós encontramos através do livro, né? E não se confunde com a letra em si. Isso é importante também, como distinção. Professor, professor, eu nem chamo o professor doutor Rudolfo, porque mais em família chamo o professor Rudolfo, porque é incrível esse esclarecimento, né? Como é importante a gente ter conhecimento para não ter fazer coisa que a Bíblia não diz para fazer, né? E esse conhecimento também exige uma participação também da parte do teólogo por uma teologia pública de ficar sempre com as antenas abertas, né, para entender aquilo que está circulando no âmbito também da política, do parlamento e todas as realidades em todos os continentes, né? Então, muito obrigada por esse esclarecimento que é de fundamental importância. Antes de fazer as outras perguntas, nós temos aqui no chat duas e tem também uma ali com a mãozinha erguida ali. Tem uma pergunta aqui, professor Rudolfo, que diz assim, que se não erro, na primeira era do Vidal, parece. E dizia o seguinte: que aproximação podemos fazer entre teologia pública e teologia da libertação? E a segunda, melhor dizer as duas juntas ou uma por uma, professor Rudolfo? Talvez uma por uma, pode ser? Eu vou pode. tentar ser breve. Né? Tá. Então a aproximação entre teologia pública e teologia da libertação. Então, essa também é uma pergunta recorrente e naturalmente pertinente, porque às vezes se cria como se fossem duas coisas diferentes, né? Ou, quer dizer, totalmente separadas, né? Ou por outro lado que a igreja, quer dizer, perdão, a teologia pública queria engolir e acabar com a teologia da libertação. Isso são duas noções muito equivocadas, na minha opinião, mas que estão por ali, né? E que de vez em quando se articulam. No meu entender, uma teologia pública é uma forma de continuar uma teologia da libertação. Uma forma, não única. Por que que eu digo isso? Quem me colocou nesse caminho, inclusive da cidadania, foi Hugo Asman, ou seja, um padre, ex-padre hoje, né, mas na época padre, um dos mais fervorosos defensores da teologia da libertação, e que depois migrou, então, da teologia para a educação, né? Ficou professor de educação, depois, inclusive, saiu do sacerdócio, e ele escreveu em 1994 um texto, um artigo, que tem o título Rumo a uma teologia da solidariedade e da cidadania, ou continuando a teologia da libertação. Então, ele próprio usou solidariedade e cidadania como termos de continuação de uma teologia da libertação. E, portanto, para mim também há uma continuidade, não vejo de modo algum como contradição, mas ela vai, em alguns pontos, além de uma teologia da libertação, me parece, na medida em que ela procura ser mais construtiva, ela procura entrar no dia a dia, né, da formulação de leis, da construção de um Estado mais justo, da definição do papel do Estado e da sociedade, das igrejas, da liberdade religiosa, que não são temas que comumente aparecem escritos de autores que se denominam teólogos da libertação, né? Porque lá o foco é outro, lá o foco é realmente a libertação da opressão e que necessitamos continuamente, não que isso seja ultrapassado de modo algum, né? Mas vamos dizer, eu vejo um pouquinho como deslocamento de foco, né? Sem perder o foco original. E para mim, nenhuma teologia pode, na minha opinião, nenhuma teologia hoje pode não ser libertadora se ela se quer teologia cristã, né? Isso no mínimo em dois sentidos. Um é que a opção preferencial pelos pobres, né, é um elemento
que a gente não pode voltar atrás, né? Isso a teologia de libertação trouxe para nós e nos aguçou, e é tão importante por quê? Porque não é uma invenção de alguns teólogos, mas tem profunda base bíblica, tem profunda base na prática e no que Jesus disse, na pregação de Jesus, né? Segunda coisa, a, o fazer teológico, né, nunca mais pode ser simplesmente como a escolástica, de certa forma, praticou, de ter todas as verdades como dentro de um tanque de água, né, e você abre a torneira para daí deduzir tudo que você precisa para falar sobre o mundo. Mas você já tem tudo lá dentro, né? Isso não é como eu vejo teologia e como a teologia da libertação nos ensinou a ver a teologia, mas a praxis então, o contexto, a vida, são tão importantes para fazer teológico como as fontes dela. Então, ao fazer teológico, sempre é um diálogo entre a percepção do mundo e a percepção da fé, né? E sem um ou outro, não tem teologia. Portanto, justamente quando a gente quer fazer uma boa teologia, a gente também precisa ter uma boa compreensão do mundo no qual ela é feita, né? E isso, para mim, é imprescindível, né? Não pode se prescindir disso de forma alguma. Então, eu vejo como uma continuidade, porém, não é simples, não é totalmente idêntico, vamos dizer, né? E seus representantes, né, têm posições, às vezes, com focos ou com ênfases um pouco diferentes, mas eu não vejo de modo algum como contradição, e vejo como uma possível continuidade, da outra. Muito obrigada, professor Rodolfo, porque essa pergunta foi feita também por outras pessoas que gostariam, né, assim, compreenderam profundamente o sentido. Temos uma outra pergunta aqui do Silvio Rossetto, que diz o seguinte: professor, como a teologia pública enfrenta a concepção equivocada, entre parênteses, né, de que o Estado laico deve rejeitar o que é religioso? É possível criar pontes de diálogo com esta visão? Bom, sem dúvida, né, é possível sempre o diálogo, né? O diálogo é possível sempre desde que tenha disposição ao diálogo. Isso significa duas coisas, no mínimo. Nós temos que ter algo sobre o qual dialogar, ou seja, nós trazemos uma convicção, uma percepção para conosco, né? E sobre o mundo que a gente pode partilhar com outros. E a segunda parte, a gente tem humildade e abertura para ouvir outras percepções, né? Então, sempre que isso for o caso, e nos mexemos dentro do mundo que nos habitamos em conjunto, o diálogo não é só possível, como é necessário, né? Agora, o Estado, ele, brasileiro no caso, que conhece o melhor, né, mas eu acho que nos outros países da América Latina não é tão diferente. Ele vinha de um forte alinhamento com a Igreja Católica, né? Então, até hoje, quando tem aniversário de uma cidade, o estado do cidade do Rio, por exemplo, quem está do lado do prefeito é o arcebispo metropolitana do Rio de Janeiro, né? Só que agora, hoje em dia, também já se convida também outros representantes religiosos, né? Mas o tradicional sempre é a proximidade com a Igreja Católica. Assim nasceu nosso continente após ou com a conquista, né? Com a vinda de europeus que tinham a incumbência a partir do Papa, né? Os reis muito católicos de Portugal e de Espanha tinham a tarefa de também evangelizar os povos que estavam colocando sob seu poder, né? Essa foi o sistema do padroado, né? Então, aí é lógico que há uma proximidade muito, muito grande. No momento que nascem as repúblicas, no caso do Brasil, em 1889, e nasce então depois se desfaz esse vínculo entre a Igreja Católica e o Estado, né? E se desfaz o padroado e se abre para uma liberdade religiosa completa. Isso nasce num período onde o poder eclesiástico tinha que ser superado,
né? Porque ele também era autoritário do seu jeito. Então, tinha lá uma aliança entre maçons, entre protestantes, entre católicos liberais, entre positivistas, né? Foram esses, entre militares, foram esses os grupos que fizeram a revolução para que chegássemos à república, e uma república laica, né? Então tem uma carga anti, nem tanto anti-igreja, ou anti-religiosa, mas anticlerical muito forte. As universidades brasileiras começam tardiamente, final do século XIX, início do século XX, muito mais tardiamente do que as universidades em terras espanholas, né, de colonização espanhola, como Lima, como Santo Domingo e outros, né? Porque lá, México, porque lá os espanhóis logo criaram universidades também no Novo Mundo. Os portugueses não fizeram isso, né? Então, quando nascem as primeiras universidades no Brasil, elas nascem sob esse signo do anticlericalismo, da superação do poder da igreja, né? Dominante na época. E com isso também, e junto com o positivismo, de Auguste Comte, né, que quer superar a metafísica, primeiro a religião, a metafísica, né, para depois chegar à ciência pura, que naturalmente é uma ilusão, mas essa foi a ideia. Então, ela acaba criando um clima antirreligioso, que ainda existe hoje, mas aos poucos está mudando um pouquinho porque tanto as universidades quanto os políticos mais sensatos se dão conta de que precisam de parceiros religiosos para criar um mundo mais justo, para criar até uma boa tolerância religiosa, porque se eles abandonam a sociedade a, a religiões que têm interesses muito peculiares e querem tomar o poder, eles não podem fazer isso, não querem fazer isso, mas eles precisam da aliança com outros religiosos que não têm essas convicções impositivas, mas de contribuição, para mudar a política, porque são grupos muito fortes, muito poderosos, né? Então, alguns que dizem, não, nós não queremos nenhuma influência religiosa na esfera pública, nós queremos um Estado laico limpo de religião. Isso não funciona, inclusive é ilegal, porque a religião é uma convicção, uma liberdade religiosa é uma convicção garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e também pela Constituição Federal do nosso país e dos outros países ao redor, né? Então, as pessoas religiosas são cidadãos como todas as outras e têm liberdade religiosa, inclusive de proclamar sua fé em público, não só em privado. Não só de vivê-la, mas também proclamá-lo. Isso é um direito humano, artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E, portanto, um Estado que quer se livrar, vamos dizer, de toda e qualquer colaboração com a religião ou abertura para a religião é simplesmente fora da legalidade, fora da moralidade, fora dos direitos humanos como direitos fundamentais e fora de qualquer pragmática, né? E, portanto, se um dia isso parecia uma possibilidade no nosso continente, hoje com certeza não é, né? Na Europa, a configuração é um pouquinho diferente, necessitaria uma mais longa discussão, mas eu acho que também lá, aos poucos, se chega a uma convicção de que um reconhecimento de que as igrejas, as religiões, como não vão desaparecer, como alguns achavam, mas estão ali para ficar, estão se diversificando e são partes da vida em sociedade. Então, vamos dizer, para dizer de forma mais pontiaguda, o Estado laico não pode desconhecer e desrespeitar os grupos religiosos, porque são grupos importantes, convicções importantes, que podem contribuir para o bem comum, como também pode atropelá-lo, né? Portanto, é bom ter os parceiros corretos do seu lado, né? Para que o Estado laico, que é laico para garantir a liberdade e a diversidade religiosa, não para ser ateu, né? Então, para que ele possa viver essa sua vocação.
Professor Rodolfo, que privilégio a gente poder escutar esses esclarecimentos, né? Seguramente seremos pessoas diferentes depois dessa conversa. Aqui temos uma outra pergunta do Antônio Vidal Nunes. Ele diz o seguinte: há alguma contribuição de Rubem Alves à teologia pública? E depois tem uma também da Maiara. Então, primeiro essa aqui, né? Então, Rubem Alves é um dos mais importantes intelectuais, né, do nosso país, e que, tragicamente, eu diria, nunca se deixou fazer o que ele mais queria, que é ser pastor. Né? Ele sempre se ressentia do fato que a igreja dele não aceitava ele como pastor, crítico ao autoritarismo que se tinha instalado durante o regime militar na própria Igreja Presbiteriana do Brasil, que era a igreja dele, né? Mas se ele saiu do pastorado, o pastorado nunca saiu dele, né? No coração dele. O que ele mais quis ser era pastor, mas não o deixaram, então ele virou pastor de outra forma, partiu para a psicanálise e partiu para a educação. E com isso, sendo uma figura altamente pública, se tornou muito mais lido, muito mais conhecido, muito mais amado do que se ele tivesse ficado dentro da igreja, né? Algo parecido aconteceu com Leonardo Boff, né? Nunca saiu da igreja dele, nunca foi, como alguns acham, excomungado, não. Mas ele deixou o sacerdócio porque sofreu restrições, né? E hoje é uma figura muito mais pública do que ele teria sido se tivesse continuado como professor de seminário da igreja, né? E dos franciscanos lá, mas é uma figura altamente pública, amada, respeitada, ouvida, nas mais variadas temas, um amigo do Rubem Alves, inclusive, né? Então, voltando a Rubem Alves, eu acho que a poesia dele, as percepções deles, as contribuições dele de profunda fé, porém fora dos moldes da igreja, não fora da igreja, né, como querida, mas fora dos moldes da igreja institucionalizada, é, são contribuições públicas de primeira. Não sei se ele teria se chamado de teologia pública, público, ou chamado o que ele faz de teologia pública. Talvez não, mas de fato é algo que foi uma forma de ser publicamente teólogo e até pastor publicamente, né? Não pastor de igreja, mas pastor das pessoas. E é interessante isso também, muitos amigos que conheciam ele muito melhor do que eu encontrei ele acho que 2 vezes pessoalmente só, e li vários dos livros dele, naturalmente, mas pessoas que conviveram, amigos meus que conviveram muito mais com ele, todos dizem que quando ele falava para um público cristão, ele era provocador, ele detonava a coisa, ele começava a dizer, eu não acredito em Deus, que não é verdade, mas ele falava para provocar, né? Agora, quando ele fala para o público de educadores e educadoras, ele fala a partir de uma profunda fé, né? Menos combativo. Aí ele queria resgatar a poesia da vida, a arte da vida, o Deus da vida que está dentro disso presente. Aí ele falou de outra forma, né? Então, eu diria sim, o Rubem Alves podemos, né, perceber ele como teólogo público, mas provavelmente ele não teria utilizado o termo, né? Ele se afastou da teologia mais formal, né, para viver o pastorado e a teologia de uma forma mais pública, vivê-la, né, mais pública e conceituá-la a partir de outros aportes que ele achava importante para seu pensar. Muito obrigada, professor Rodolfo. Temos aqui também várias expressões assim de gratidão. Tem o professor Geraldo Rosa escreveu extraordinária esta aula, felicitações, professor Rodolfo. E uma outra, que lindo tema, realmente muito importante nesta época, graças. E aqui nós temos uma pergunta que ela me mandou a Maiara, professor Rodolfo, é uma jovem teóloga da Igreja Pentecostal de Jundiaí e ela trabalha com o grupo Somos Um, trabalha também junto com o professor Marcel Massaneiro, né?
E, e ela queria fazer a pergunta aqui no, pessoalmente, né? Mas ela participou do encontro lá ecumênico da CNBB e voltou com uma gripe muito forte e não consegue falar. Ela me mandou aqui no meu no WhatsApp. Ela diz o seguinte: as igrejas pentecostais atuam muitas vezes nas periferias e contextos de dor. Como essa vivência prática espiritual pode enriquecer a construção da teologia pública? E a segunda, que é em conexão com essa, diz o seguinte: e nesse sentido, que contribuições específicas os ambientes carismáticos e pentecostais poderiam oferecer à teologia pública, especialmente no que diz respeito à experiência do Espírito como fonte de discernimento para a vida social? Então, obrigado, Mayara, pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, né, as igrejas pentecostais, a partir de sua vivência, a partir de sua teologia, também tem muito a contribuir para como uma teologia pública, até porque são as igrejas que mais crescem, né, e as igrejas que mais público têm, né, inclusive público que vive em situação de risco, de vulnerabilidade, né, nas periferias lá, são principalmente as igrejas pentecostais que estão presentes. E por isso, quando eu falo da minha teologia da libertação, perdão, da cidadania, que eu entendo sendo uma teologia libertadora, ela, ela reconhece que a eficácia, porque eu analisei também essas Assembleias de Deus, por exemplo, no meu livro sobre as igrejas e a democracia, né? E são essas as igrejas que eu diria mais eficácia têm para as pessoas se sentirem cidadãs, né? Se sentirem no pleno direito de sua vida, passível de respeito, merecedoras de respeito, é, tendo uma existência que se pode afirmar e perdendo a vergonha que tinham por ser pobre, por ser mulher, por ser negra, né? Ou outros elementos que são objeto de discriminação, infelizmente, em nossa sociedade, né? Então, aí não tenho dúvida. A teologia, muitas vezes, não está à altura, de uma percepção disso, né? Ou seja, a teologia às vezes é muito tradicional, às vezes até conservadora, que contrasta com essa abertura do espírito nos seus efeitos, né? E colocar as pessoas, empoderando as pessoas para serem cidadãs. Então, eu diria, teologicamente ainda temos como fazer muito ali, tem muito espaço para fazer, inovar, né? Mas pode-se fazer muita coisa boa com um discurso talvez estranho para muitos, como também o inverso pode acontecer, que o discurso certo parece, né, teologicamente mais correto, não necessariamente se desdobra em ações corretas, né? É, então, isso é uma realidade que a gente vive muitas vezes, né? E o que a gente vê hoje é que nós temos cada vez mais teólogos e também algumas teólogas pentecostais que trabalham essas questões, né? Eu mesmo acompanhei um pastor de uma Assembleia de Deus que trabalhou sobre teologia pública dentro da Assembleia de Deus a partir das posturas políticas, a partir das posturas em relação à diaconia, ao serviço, e em relação às posturas relativos à ecologia. E ele constatou, não é de todo surpreendente, que a parte política foi a mais crítica, né, porque lá realmente, especialmente a partir de 2018, houve uma radicalização muito forte para o lado direito do espectro político, que nem sempre foi assim, houve sempre uma mistura da esquerda para a direita, né? Como é comum em todo grupo, mas lá então começou a se concentrar do lado direito. Isso é uma inovação de 2018 e ficou mais ou menos até agora. É, e então na questão então muito polarizado, né? Mas maioritariamente à direita. Na questão
do serviço, né? A igreja diz que ela faz serviços importantes, as fazendas terapêuticas, né? Para pessoas que têm problema com álcool e com drogas e por diante, realmente faz muito, mas ela não publica muita reflexão sobre isso, né? Ela tem muita instituição, ela faz muito trabalho interessante, mas não tem tanta reflexão sobre isso. E o terceiro, a ecologia, é quase ausente da teologia pentecostal. E aí a gente acha, mas como assim? Se Deus é o Criador e se o Espírito pairava sobre as águas, lá como diz Gênesis capítulo 1, né? Já estava lá o Espírito Santo desde o início. Como que não falam da ecologia? É, e por que não falam da ecologia? Porque eles acham que isso é um tema da esquerda, e por isso que nós não falamos dela. Bom, isso é uma razão teológica? Não é. Mas então ele mesmo criticou sua igreja por isso e disse que temos que ir além disso, né? Mas é uma pessoa muito reconhecida, ele, pregador, respeitado, né, muito convidado, então ele tem lá uma diferença que ele pode fazer no seu âmbito. E aí ele foi questionado, mas como pentecostal tu estuda numa é, universidade católica e tens orientador luterano? E aí ele diz, bom, no momento que a Assembleia de Deus cria um programa de pós-graduação em teologia, eu vou estudar lá, mas não tem, né? Então, resolveu por aí. Então, eu acho que com uma boa dose de sensatez e pragmatismo, né? Mas também sem deixar as convicções teológicas e de fé que a gente tem, dá para fazer diferença nessa discussão. E ela é necessária, porque infelizmente há, hoje, no Brasil, pelo menos, uma situação altamente polarizada que as próprias igrejas, especialmente evangélicas, alimentam, mas também grupos católicos, né? Não a igreja enquanto tal, mas grupos católicos também colocam óleo no fogo. Infelizmente, já ouvi mentira tanto de padres quanto de pastores em plena homilia, mentira mesmo, né? Coisa errada, que eles sabiam que estava errado falando. É, Os fake news que circulam. Existe uma interessante iniciativa, chama Coletivo Bereia, né? Os bereanos, lá em Atos dos Apóstolos, foram aqueles que questionaram Paulo e Silas sobre se aquilo que ele estava dizendo era verdadeiro na base da Escritura, e foram checar. E por isso que o coletivo usa, então, os bereanos como aqueles que checavam a verdade daquilo que estava sendo dito, e eles vão, fazem checagem de fake news evangélica. Tem um site, coletivobereia.org, eu acho que é. E aí, então, e tem muito trabalho a fazer nesse, porque infelizmente a mentira hoje, e a mentira sabemos, é uma forma de ser do diabolos, do diabo e não de Cristo, né? É o diabo que confunde. A gente precisa muito se dar conta de que nossa vocação é a verdade, não é a mentira. O pai da mentira é o diabo. Então, a gente precisa endireitarmos, porque muitos dizem, ah, não, mas né, se não a gente não faz isso, então a outro lado vai ganhar. E não é tão simples assim, né? A gente precisa ter uma sensatez na argumentação, e o que deve prevalecer em qualquer igreja não é aquele candidato ou partido, mas se esses candidatos e partidos fazem algo que serve ao bem comum. Então, infelizmente, hoje não é mais tão comum, mas durante muito tempo a Igreja Católica, também a Luterana e outras igrejas publicaram, sempre que tivesse eleições, um guia, ou orientações sobre as eleições. Não para eleger fulano ou ciclano, mas eh, para questionar todos os candidatos sobre determinados temas, sobre suas posturas, né, sobre a ética, sobre tal questão política e aquela outra, né, e depois o pessoal elegia quem quisesse, mas questionava todos eles, né? Então, acho que aí nossas igrejas têm que sair eu diria, desculpe dizer, até estúpida, né, postura desse beco sem saída, né, onde se colocaram apoiando cegamente determinados candidatos e colocando toda a reflexão e toda a oração, inclusive, acho eu, verdadeira oração por discernimento, né? Não por adesão para o lado. Então, acho que é aí um campo muito amplo, mas tem certamente
viu, Marli? Tem muita coisa que pode ser de contribuição, e está tendo contribuições muito interessantes. De Maiara, desculpe, não Marli. Aqui, acho que ela, né, que de novo escreve Sim, sobre a sim, emoção. sim. Posso ler? Sim. Então, e outros teólogos pentecostais têm publicado sobre a hematologia. Pois é, mas é um teólogo pouco lido no Brasil, mas eu conheço ele, né? É gente super fina e muito engajado, muito teologia excelente que ele está, né? Sobre hematologia numa dimensão ecológica, uma vez que, diz a Maiara, o Espírito não atua só na igreja, mas em toda a cristão. Exatamente, isso é bíblico, gente. Isso não é invenção do luterano, isso é invenção, isso é bíblico, né? Um ponto de despertamento na teologia pentecostal. Então, mas são autores, tem outros, Frank Mark, Veli-Matti Kärkkäinen e outros teólogos importantes pentecostais mundialmente que são pouco lidos no Brasil ainda, né? Mas aos poucos também teólogos brasileiros estão subindo e estão fazendo contribuições e eu espero que no futuro isso vai dar eh, uma nova dimensão da contribuição pentecostal para com a teologia pública. Tenho absoluta convicção disso. Mas agradecemos a Maiara, porque com essa pergunta deu a possibilidade de abrir um leque muito importante, né, professor Rodolfo, pelo nosso contexto histórico que estamos vivendo no Brasil. Então, muito obrigada, Maiara, e muito obrigado, professor Rodolfo, que fez uma explanação excelente aqui. Já são 21h40. Penso que... E tem outras perguntas, eu não sei, professor Rodolfo, como é que a gente poderia fazer, porque são perguntas interessantes, tem mais 3 aqui, e a gente nem abriu a sala para as pessoas falarem. Então, como é que nós podemos fazer? Rapidamente o senhor poderia responder ou Podemos vamos... pegar as 3, claro, vamos continuar. Vamos terminar aqui então. Gratidão, professor Rodolfo, pelas falas, mas gostaria que o professor falasse também sobre a teologia pública em relação à teologia negra, inclusive na África do Sul. E depois tem uma outra, Amos Young, e outros teólogos. Ah, já foi, né? E a última, professor, vemos muitas situações bíblicas do Antigo Testamento em muitas igrejas. O que o senhor diz sobre esta questão? Momentos de muitos esclarecimentos. O outro já é uma outra questão, né? Bom, então, quanto à teologia negra, né, eu acho que é imprescindível, né, também incluir a teologia negra, que é uma teologia libertadora, né, a partir da percepção e da experiência das pessoas negras, né, é, que tem uma forma de existir nos Estados Unidos, outra na África do Sul, mais outra aqui no Brasil, né? Então, é uma reflexão extremamente necessária. E eu não vejo, de novo, eu não vejo contradição nenhuma, pelo contrário, eu vejo muita interface. E tem teólogos negras e teólogas negras que fazem teologia pública, né? Alguns deles na África do Sul, por exemplo, têm uma preocupação de que a teologia, aí a teologia pública, né? Eu disse eu faço uma teologia pública, mas quando a gente entende como a teologia pública, ela tem o perigo de se entender como a nova forma de toda a teologia ser, né? Isso é uma preocupação que alguns teólogos, especialmente na África do Sul, teólogos negros têm, de que isso seria a nova grande metanarrativa que engole todas as demais e que, segundo a percepção deles, não estaria levando ao sério o suficiente o real sofrimento e a real raiva, né? Raiva como motor, então, de resistência das pessoas negras, por exemplo, na África do Sul. Então, isso é uma crítica extremamente importante que a gente precisa ouvir. Não me parece que ela desfaz a ideia de uma teologia pública, mas ela reclama, né, a pertinência e a aplicabilidade dela para grupos que estão especialmente expostos à discriminação e vulnerabilidade, e inclusive na África do Sul, né, que hoje tem, quer dizer, há 30 anos tem um governo negro predominantemente, e mesmo assim a grande maioria da população continua sofrendo em muitas frentes, né? E um dos países continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, né? Durante o tempo disputava esse lugar com o Brasil.
né? O Brasil agora se afastou um pouquinho desse recorde, entre aspas, da desigualdade, mas a África do Sul ainda está bastante próxima aqui. Então, acho extremamente importante que essa dimensão também seja vista. Agora, quanto ao Antigo Testamento, não sei se bem entendi a pergunta. E, portanto, também não sei muito dizer a respeito, né? Às vezes são determinados textos do Antigo Testamento que são requentados ou que, por exemplo, fazem com que se apoiasse uma postura de um sionismo cristão, né? Que tende a cegamente adular o Estado de Israel, mesmo quando ele comete atrocidades como vem fazendo, né, nos últimos anos, especialmente deste também horrível ataque do Hamas contra Israel, né? Mas isso já há décadas é um problema que nunca se resolve e cada vez fica pior. E agora até a pena de morte, né, que foi introduzida no parlamento israelense só para palestinos, efetivamente, né? Porque para pessoas que são contra o Estado de Israel. Então, quase que automaticamente não atinge judeus, né? Então, tem muita crítica a ser feita, que não se iguala com o antissemitismo, na minha visão, né? Mas muita gente faz esse discurso, e aí tem os grupos do sionismo cristão que também dizem, não, quando Israel se converter, daí o Messias vem, por isso Israel, inclusive como Estado, é tão importante, né? Isso é algo muito difundido no nosso continente, também nos Estados Unidos, né? Algo que vem da Inglaterra originalmente, mas depois se difundiu naqueles países e é algo muito complicado, né? Então, não sei se a pergunta foi nessa direção, mas isso é uma forma como se usa o Antigo Testamento. Uma outra forma, de forma errônea, na minha opinião, uma outra forma de referir-se ao Antigo Testamento é de, por exemplo, destacar a rejeição à homossexualidade, né, conforme o livro de Levíticos, que até lá, né, pode ser punível por morte, mas tem outros crimes que também são puníveis de morte no mesmo texto, e sobre esses ninguém fala, né? Então, isso é uma seletividade na recepção do texto do Antigo Testamento que tem que ser discutido amplamente, que é amplamente complicado, né? Então, não sei se entendi bem a pergunta e peço desculpas se não, mas eu queria imediatamente diria que são dois usos complicados do Antigo Testamento, então, para zionismo cristão e para a rejeição unilateral da existência de pessoas homossexuais. E talvez uma última coisa, só para lembrar também em relação a isso, a gente não pode não pode cair nessa que o Deus do Antigo Testamento é Deus cruel, o Deus destruidor, o Deus da guerra, o Deus do Novo Testamento é Deus da paz, né? É muito mais complicado do que isso. E o Antigo Testamento tem muita riqueza, né? Para nos ensinar, mas também ele tem que ser lido para nós, como cristãos, nós lemos ele pelas lentes de Jesus Cristo, né? Então, no Sermão da Montanha, muitas vezes ele diz: Vocês ouviram o que foi dito aos velhos, né? Eu, porém, vos digo. Então, ele vai além, ele não nega, ele vai além, né? Então, a gente precisa fazer uma leitura muito mais ampla do que essas interpretações esquemáticas, esquematizadas e até clichês, né, que se construíram que não nos ajudam. Professor Rodolfo, mais esse esclarecimento que me vem aquela, a gente vai concluindo, né? Na página 114 do livro diz o seguinte: como podemos ler, né? A voz de uma teologia pública é uma voz de contribuição e não de imposição, ao mesmo tempo firme e humilde. Isso exige tempo, então isso exige tempo para seguir aquilo que acontece, né? Na formulação das leis, em tudo aquilo que acontece no mundo. Então nós queremos também, eu penso assim, agradecer por essa oportunidade que o senhor nos deu de participar dessa conversa e também assim de assegurar as nossas orações, porque é um trabalho de muito compromisso, né, com o ser cristão para o bem comum, né? Então, aquilo que o senhor faz é algo muito significativo. Então, eu penso que até que poderia nascer, não sei, um círculo de leitura, um clube de leitura sobre esses documentos. Não sei se a gente poderia fazer uma parceria com o
seu grupo de pesquisa, não sei como que poderia funcionar, e as pessoas interessadas em aprofundar esse argumento, esse tema de importância fundamental, né, poderiam entrar em contato com a gente, né, eu posso até ver, vocês podem entrar em contato com Sofia Alca, aqui que você já tem o e-mail, né, e nós poderíamos formar um grupo de estudo, né, não um grupo de estudo, um círculo de leitura, porque precisa ler esses livros para conhecer um pouquinho, né. Então, o senhor acha que teria possibilidade de construir uma coisa assim? Então, certamente, né? É claro que não pode tudo depender de mim, né? Porque meu dia também só tem 24 horas e, como dizia meu pai, ainda à noite. Né? Mas, Mas, então, evidentemente, não pode ser uma pessoa fazendo tudo aquilo, mas a gente sim tem os subsídios da literatura, nós temos uma série de livros sobre teologia pública que foram publicados pela editora Sinodal, né? Um deles, então, você mencionou, que é o volume 7. Aí foram 8 volumes, daí esse mais recente, que eu escrevi junto com o Jefferson. Tem outros textos, acho que esse é o mais didático, mais completo, recente, esse que você apresentou, da Teologia Pública, né, da editora Intersaberes. Inclusive, ele foi concebido, fomos convidados, né, para fazer, contratados, inclusive, para fazer esse texto, para ser um texto didático. Ele está sendo utilizado como subsídio nas aulas, por isso que ele tem perguntas, né, e reflexões. Então, eu acho que uma boa introdução, e eu esperaria muito que se criem círculos, né, que discutem isso nas igrejas, nas faculdades. Agora, onde pontualmente a gente pode ajudar, seja eu, seja algum colega do nosso grupo de pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa bastante grande, até de teologia pública em contexto latino-americano. Nós temos várias parcerias com a PUC Campinas, por exemplo, com a Faculdade Unida de Vitória, com o Instituto Humanitas Unicinos, que foi o primeiro a falar de teologia pública no Brasil, né? É, e tem um programa de teologia pública, então tem vários, né? E tem que ser algo que se difunda e que seja assumido, ou não, mas então, se pertinente, seja assumido, né, por grupos por si mesmo. Mas aquilo que a gente pode ajudar, naturalmente, estamos à disposição. Coloquei lá meu e-mail também no chat, perfeito. né? Se quem se manifestar. É, e espero que o estudo, a reflexão, né, também todos vocês, né, possam levar adiante para em seus contextos, né, com seus recursos teológicos, né, possa se tornar algo instigador e algo que ajude, né, nesse momento para fazer realmente uma teologia de contribuição e pela cidadania, pelo bem comum, pela convivência, pelo respeito entre as religiões, né? E uma pergunta que você tinha na lista foi sobre ecumenismo, né? Falei um pouquinho sobre isso no início, mas isso é fundamental também, né? De articular esse diálogo junto com outras igrejas e outras religiões. Então, inclusive com pessoas sem religião, mas que também têm suas convicções, né? Que isso também seja possível lá onde vocês estão. Então, teologia pública não é o que o Fonsina faz e ponto, né? Teologia pública é o que vocês fazem todos, né? Ou podem fazer nos seus lugares. E se as nossas contribuições possam inspirar isso um pouquinho, ajudar nesse caminho, então, naturalmente, estou muito contente com isso. E agradeço mais uma vez pelo convite, pela generosa introdução e condução, né, da doutora Suzana, uma querida irmã, amiga e ex-aluna, né, eh, lá Na PUC? da PUC. Então, que mais discussões assim aconteçam, né, e aí estamos contentes se podemos ajudar alguma coisa nessa caminhada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, então, o convite a todos de comprar um livro, e daí depois nós vamos formar o clube de leitura e vamos vendo como é que a gente vai organizar essa dinâmica. Então, muito obrigada a todos e a todas que participaram. Eu penso que quem entrou na live sentiu um chamado de alguma coisa grande que pode mudar, né, o nosso comportamento, o nosso estar em meio à sociedade e o nosso compromisso como cristãos. Muitos me mandaram mensagens que por problemas técnicos não conseguiram entrar não sei, ou problema de internet, ou problema do link,
Então, mas graças a Deus essa aula vai ficar registrada, daí depois o Instituto Universitário Sofia vai colocar à disposição, daí quem não conseguiu entrar vai poder participar, você vai poder escutar e aprofundar esse tema. Então, professor Rudolfo, muito obrigado mais uma vez, e a todos que participaram.